passo 10. Aqui é a passo 10, gente. Olha como que ela já tá toda bonitinha. Foi a que fez 5 anos de idade. Mas às vezes quando não é o que tô bom, tá vendo? Agora você tá. Isso daqui, Gente, ó. com licença, né? Porque é privado olhar o banheiro dos outros. Gente, concordo. Licença, por favor. Gente, eu vou pausar aqui rapidinho, só pra me arrumar aqui, tá? Rapidinho, tá? Transição. Uau! Aí, gente, a gente deu banho nela, olha. Coloquei essa roupinha aqui, ficou toda molhada. Eu peguei ela aqui. Eu queria colocar uma coisa assim, pra amarrar e segurar assim, entendeu? É linda. Ai, gente, eu vou muito de página. Até o chão.